Boa tarde, Letícia, tudo bom? Boa tarde, Matheus, que você chegou agora. E eu vou. Bernardo também, Analice, Adriano, Guilherme, eh, Maria Cecília. Então, Hola. eu vou começar, eu vou apresentar rapidamente a professora Maria Cecília Colombani. Ela é da Escola de Humanidades da Universidade de Moron, Faculdade de Humanidades da Universidade Nacional do Mar del Plata, del Plata, que é na Argentina, né? A, a comunicação dela vai ser me parece que ela vai apresentar em espanhol, né? Seria interrogações em torno de la paideia feminina, pliegue sobre pliegue, en el abordaje arqueológico, que seria alguma coisa do tipo interrogações em torno da paideia feminina, dobras sobre dobras, né, alguma coisa mais ou menos isso, na abordagem arqueológica. Então, eu passo a palavra para a professora Maria Cecília e a gente vai ter 20 minutos. Quando der 15 minutos, eu aviso a senhora para a gente controlar o tempo. Tudo bem? Gracias, Claudio. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como dijo Claudio, el texto es Interrogaciones en torno a la paideia femenina, pliegue sobre pliegue en el abordaje arqueológico. El proyecto de la presente comunicación consiste en rastrear algunos tópicos de la educación de las mujeres en el marco de la llamada pastoral conyugal o paideia femenina e indagar los antecedentes griegos de la problematización a partir del dispositivo ortopédico presente en Jenofonte que parece alcanzar a las mujeres, siendo la edad un tema insoslayable de tratamiento. Proponemos ensayar un abordaje arqueológico excavando la espesura de saberes y discursos para ver en qué medida el dispositivo político que se consolida entre los siglos XII y XV en materia de educación femenina, de marcado cuño matrimonial, haya puntos de contacto en el conglomerado heredado, lo cual supone remitirse al dispositivo matrimonial griego. El primer punto, entonces, el modelo de la mujer abeja o melisa. Jenofonte parece constituir un hito en la historia de la paideia femenina. Solo basta acudir a su Oikonomicos para relevar el papel del esposo en relación a la joven desposada. El juego de preguntas y respuestas que Sócrates sostiene con Iscómaco indaga precisamente en la cadena de responsabilidades en torno a la educación de la mujer, devolviendo la preocupación que ello implica. La educación de una joven parece ser una preocupación familiar y parece haber un horizonte de actitudes que le conciernen, con lo cual podemos inferir que la paideia femenina obedece a la empresa de desplegar las potencialidades que la joven por naturaleza posee en su propia condición femenina. En este sentido, la praxis educativa es teleológica y persigue el fin de hacer de la joven una buena esposa. La respuesta de Iscómaco pone en evidencia la tarea pedagógica del conductor por excelencia, el marido. Dice el interlocutor socrático: ¿qué podía saber Sócrates? Respondió Iscómaco: cuando la recibí. No tenía aún 15 años cuando llegó a mi casa. Antes
ella había vivido estrictamente vigilada a fin de que no viera ni oyera y cuestionara lo menos posible. Económica 75365. La edad de la joven es determinante en el dispositivo educativo porque habla de la absoluta maleabilidad de quien no está formado aún y puede serlo de la mano de un recto conductor. La joven es una materia virgen para ser constituida subjetivamente, moldeada tecnológicamente conforme a un telos, a un fin. La recomendación es siempre clara al respecto de la simetría de edad. Este es solo el comienzo. El tiempo y el marido harán lo que sigue. Una vez más, la empresa subjetivante pone al marido en el lugar del artífice de lo que una mujer es capaz de ser, esto es, aquello que le concierne, tal como sostiene Genofonte. La paideia femenina opera binariamente. Hay un educador activo, depositario del saber y capaz de enseñarlo, que implora por su éxito en la instrucción, ya que de él depende la excelencia de la misma, y un educando, la esposa, en vías de formación. En realidad, Iscómaco está relatando las distintas etapas de la consolidación de una familia que opera, en cierto modo, como una sociedad conyugal donde ambos velan por lo que es común. La necesidad de instruir a la mujer es funcional a este deseo de consolidación de una familia que opera, en cierto modo, a este deseo de consolidación, conservación y engrandecimiento del oikos. Cuando la mujer sea definitivamente instruida en el rol que le es propio, su función será nodular en la cogestión del hogar. El mismo Iscómaco se lo hace saber al tiempo que da cuenta de la pasividad femenina a la hora de elegir el destino doméstico y de su decisión de gestar una familia. En efecto, por un lado, el varón reflexiona por lo que a él le toca y los padres de la joven lo hacen por ella. En este horizonte de sumisión femenina a estatutos de poder, se explica la frase de Iscómaco, cito, para fundar una casa y una familia, yo te he elegido a ti y tus padres me han elegido a mí, probablemente entre otros partidos posibles. Fin de cita. La facultad de elegir, vinculada a la noción de decidir, recae en quienes pueden hacerlo a partir de la racionalidad que los habilita para ello. Punto 2. La definitiva consolidación del modelo, el sueño de lo mismo y su reproducción. A la luz del marco teórico precedente, intentaremos ensayar una mirada sobre el período histórico recortado, ya que allí se consolida definitivamente una verdadera pedagogía femenina tendiente a vehiculizar un sueño histórico, la construcción del modelo de mujer. La propuesta es ensayar un abordaje genealógico en torno a un paradigma de construcción genérica a fin de recorrer los intersticios que visibilizan construcciones históricas
montajes de producción, dispositivos tecnológicos que constituyen verdaderas matricerías sociales. Queremos pensar la dimensión política del discurso en la tarea de formar una buena esposa a partir de los lineamientos que hemos analizado, sobre todo tomando la edad como núcleo de interés. Proponemos entonces acompañar el apartado Hablar a las mujeres de Carla Casagrande, presente en la obra de Georges Duby, Historia de las Mujeres. El artículo remite a una práctica sostenida y jerarquizada en el marco general de la sociedad medieval, esto es la circulación de un discurso de consolidación de una pastoral femenina. Esta pedagogía femenina se alza como un dispositivo de saber-poder en términos de Foucault y representa una verdadera voluntad de verdad. De allí que un determinado discurso la plasmará y será el sustento de su materialidad. Dice Casagrande, cito, las mujeres tenían que convivir con las palabras de aquellos hombres a quienes una determinada organización social y una precisa ideología habían confiado el gobierno de los cuerpos y de las almas femeninas. Una parte de la historia de las mujeres pasa también a través de la historia de aquellas palabras que las mujeres oyeron y que a ellas se dirigían. Fin de cita. Los sermones de los predicadores, los consejos de los padres, las admoniciones de los directores espirituales, las órdenes de los maridos, las prohibiciones de los confesores, constituyen ese corpus discursivo de neto sesgo viril que al interior mismo del territorio del discurso abre una histórica partición binaria. Algunos sujetos detentan la palabra como prenda de poder y otros escuchan ese logos que además resulta una palabra didáctica. Si el discurso es poder, en términos de Foucault, entonces de él se apropia quien está mejor posicionado para servirse de algo socialmente valioso y culturalmente jerarquizado. En segundo lugar, esa apropiación refuerza, garantiza y perpetúa el registro de poder. Si el topos del discurso implica una partición binaria, el territorio del poder constituye el paradigma de la partición. Hay distintos órdenes de poder y en virtud de ellos unos hablan y otros escuchan. Hay deseo de poseer la palabra porque ella misma es poder y genera efectos sobre lo real. Esta es la dimensión política del discurso, generar efectos y transformaciones sobre lo real. En este caso, el logos, la palabra, es la sustancia misma de una pastoral con fines transformadores de la identidad femenina. El deseo por el discurso es el deseo por aquello que vehiculiza el sueño histórico de un determinado modelo epocal. En este caso particular, la consolidación definitiva del modelo de la buena esposa, que es, a su vez, la buena madre
y la buena nuera. Ese deseo está hegemonizado y custodiado por aquellos que pueden vehiculizar y materializar la utopía. El dispositivo tiene en la figura masculina un destinatario natural, como lo tuviera en la paideia que desplegara Jenofonte. Desea la palabra quien está habilitado por mayor racionalidad para poseerla y ponerla en circulación. Posee la palabra quien detenta el poder para convertirla en un instrumento eficaz de transformación. En primer lugar, entonces, debemos pensar en la tradicional partición binaria que el concepto de racionalidad inaugurado por la Grecia clásica sostuvo. La disimetría de planos queda plasmada a partir de la consideración de la menor racionalidad de la mujer, naturalmente inferior y menos virtuosa. Calificación coherente si pensamos que la arete, la excelencia, tiene que ver con la sabiduría, con el desarrollo óptimo de la razón, facultad que hace que el hombre se construya como tal, determinando su cualificación específica. A la juventud, la mujer agrega esta natural menor racionalidad, con lo cual los elementos quedan potenciados. Si la solidaridad es racionalidad igual a excelencia, este maridaje desterritorializa a la mujer del centro de la ecuación, la ubica en un segundo plano. Profesora, le quedan 5 minutos, ¿está bien? Muy bien, gracias. Y le restringe el acceso a un doble campo, el del discurso y el del poder que él mismo supone. En esta línea, la mujer queda asimismo desterritorializada del topos político, porque éste constituye una geografía de ejercicio de la racionalidad y de la facultad deliberativa. El discurso, entonces, es aquel que contribuye a fundar esa pedagogía femenina, una verdadera pastoral conyugal que, en su voluntad de selección, al mismo tiempo rechaza y separa aquello que no debe ponerse en circulación. No todo puede ser dicho a las mujeres, esos seres que, por su fragilidad y vulnerabilidad natural, exigen cierta construcción discursiva. Efecto didáctico-pedagógico, intención moralizante que convierte al discurso en un espacio sobrecargado y saturado de consejos, recomendaciones, amonestaciones, normas y órdenes. Todo ello convierte al discurso en un vehículo transmisor de un topos teórico y práctico de creación masculina tendiente a lograr la mesura, la prudencia y la mayor virtud femenina. Así, una pastoral conyugal delinea topológicamente los espacios de fijación femenina. Aquella partición de Jenofonte
mantiene intacta su vigencia. Una fuera masculino y una dentro femenino, representado por el oikos o por el convento como geografías de territorialización femenina. Ha quedado clara la relación entonces entre la arquitectura discursiva de matriz siempre política y los modos de subjetivación, esto es, los modos en que los sujetos se construyen históricamente a la luz de prácticas sociales, entre las cuales las prácticas discursivas operan como construcciones nodulares. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora María Cecilia. Bueno, ahora en el turno me toca a mí a presentar y después a Guilherme y a Mateus, ¿está bien? Eu vou compartilhar os slides. Eu vou começar minha apresentação. Bom, meu nome é Cláudio Walter Gomes Duarte, eu sou professor de arqueologia da Universidade Metropolitana de Santos e fui formado no Museu de Arqueologia, né? Eu estudo basicamente os templos gregos, né? E nessa comunicação eu gostaria de trazer para vocês um assunto que é pouco explorado na literatura, né? Já se escreveu muita coisa sobre os templos, até coisas até demais, né? Mas se a gente procurar na literatura, a gente vai se deparar com uma lacuna grande, que é saber exatamente quanto pesavam essas estruturas, não só o templo completo, mas peças dos templos, né? Isso vale não só esse trabalho não vale só para os templos, pode ser qualquer estrutura da antiguidade que pode ser usada a mesma metodologia. Então isso aqui seria um estudo de caso, né? Que eu estudo os templos, né? Mas daria para aplicar em qualquer contexto romano, qualquer tipo de contexto, a gente poderia explorar esse peso, né? Quanto pesam as estruturas, né? Quanto pesam as partes, né? Eu coloquei no título isso, quanto pesam os templos, e também falar um pouco de técnicas, materiais de construção e também dos ensinamentos nos canteiros. Os ensinamentos nos canteiros de obra, na antiguidade clássica, a gente não tinha universidades como a gente tem hoje, né? Ou a partir mais ou menos aí do período moderno, né? Então, os pedreiros, né? Aqueles que eram mais requintados, que eles eram mais, a gente poderia dizer, tinham um conhecimento mais complexo da arquitetura. Esses aí eram os que davam o tom aí da obra e também iam passando seus conhecimentos para os seus filhos ou outras pessoas que estivessem interessados no próprio canteiro de obras. Então a gente sempre tinha o que seria um mestre carpinteiro, né, ou arquiteto, né, e esse aí seria o que teria mais sabedoria em relação à arquitetura, né. Muito se fala da arquitetura, das proporções, tudo, mas não é isso que a gente vai estudar agora, né? A gente vai pegar um caso específico. Eu trouxe um exemplo que seriam os templos de Hefesto, da Ágora de Atenas, e o exemplo do Párteno. E a gente vai comparar dois elementos, as colunas, né? A gente vai colocar nessa comunicação quanto pesa a coluna do templo de Hefesto, uma coluna só, e quanto pesa uma coluna do Párteno. E depois a gente vai fazer a conta quanto mármore foi gasto para construir a colunata completa do Párteno como a do Templo de Hefesto. Então, eu vou falar rapidamente sobre isso. Isso aqui eu vou passar, o resumo vocês já têm. Aqui também são as dimensões do Templo de Hefesto e do Párteno, e alguns dados relativos vocês já têm no resumo. Aqui um dado sobre as pedreiras gregas antigas, né, mais conhecidas. Atualmente a gente tem 265 pedreiras que estão em atividade na Grécia, né? A Grécia é acho que o quarto maior fornecedor de mármore mundialmente, né? E a gente tem aqui uma ilustração de um mestre indicando para os obreiros como trabalhar, né?
como trabalhar. Das pedreiras já saíam os blocos parcialmente já moldados, né? E próximo do local onde vão ser instalados as peças, elas teriam um tratamento final. Aqui, isso aqui é um exemplo de uma pedreira hoje, né, na Grécia. As coisas são feitas com serras elétricas, né, com pontas de diamante, né, diferente do que se fazia na antiguidade. Né? Aqui também é uma outra pedreira, essa aqui do Monte Pentélico, da onde se extrai o mármore para o Párteno. Isso aqui é a fachada principal do Templo de Efesos, na Ágora de Atenas, né, um templo muito conhecido, né, quem foi já em Atenas conhece, né. Essa aqui é uma ilustração feita por Koch, que é o trabalho mais importante que a gente tem sobre o Hefesto, o Templo de Hefesto. Né? Ele mediu, né? Ele é uma das grandes referências, aliás, a maior referência, o trabalho dele é de 1955, é de um alemão. Né? Logicamente, tem outros tantos estudiosos que estudaram o Templo de Hefesto, mas a grande referência é o estudo do Koch. Depois, aqui a gente tem uma amostra da fachada lateral, né? Depois, aqui tem a planta, né, do jeito que está, né? Pelo menos na época que o Koch analisou o templo, em 1955. Esse templo ele sofreu algumas avarias, né, porque ele foi transformado numa igreja, e algumas colunas foram retiradas, tudo. Só que eu não vou entrar nesses detalhes agora. Isso aqui seria um corte da maneira como seria o templo, seria uma reconstituição. Aqui é uma foto lateral do templo, né? da frente do templo. Depois a gente tem aqui uma foto bem frontal do templo. Depois uma foto aérea, uma vista aérea do templo de Efésios. Ele é o templo mais conservado da antiguidade grega, né? Não só em solo grego atual, mas também se comparados com os templos que a gente tem na Sicília, né? Que a gente teria o mais bem preservado por lá, seria o Templo da Concórdia, e a gente também teria um muito bom preservado, que seria o Templo de Hera em Pesto, né? Ou o Templo de Poseidon, né? Que seria o segundo Templo de Hera. Aqui seria a fachada do Párteno, feita pelo Orlandos, né? Um estudioso da arquitetura grega, que já faleceu, né? É um dos grandes trabalhos sobre o Párteno, de Orlandos, onde ele fornece todas as dimensões do templo. Depois aqui a gente tem também um desenho também do Berger, né? Que é da fachada lateral do templo do Párteno, reconstruída. Aqui a fachada do Párteno também reconstruída, né? Hoje o Párteno está diferente, não tem as colunas internas, também as colunas jônicas internas também foram retiradas, as dóricas também, a gente só tem uma boa parte da colunata externa. Aqui a gente tem uma planta do Dieter Mertens, né, já com análise de concepção. Aqui é uma foto lateral do Párteno. Essa foto ela é muito comum, né, mas são os fundos do Párteno. Quando a gente entra lá na Acrópole, a gente vê a parte de trás do Párteno, a parte da frente está nos fundos. Né? Aqui a parte da frente do templo, que está nos fundos. Depois a gente aqui tem a colunata do lado sul. Aqui a gente tem um bloco, né? Seria um bloco antigo, né? Com essas bossagens, né? Que seriam esses bloquinhos onde eram ancoradas as cordas para subir esses blocos. Aqui a gente tem também do templo de Segesta, né? Lá na Sicília, também mostrando que esses bloquinhos eles eram aplicados em todo tipo de bloco para suspender o bloco e colocar no lugar, né? Aqui a gente tem algumas maneiras de manipular os blocos, alguns já prontos e outros, como a gente vê os tambores das colunas, também semi-prontos. Aqui eu fiz um levantamento das densidades, para a gente calcular o peso das colunas, né, que na realidade o peso é dado em newtons, né? A gente na realidade tem que calcular a massa, que é dada em quilogramas ou em gramas, né? Então, aqui eu tenho uma listinha, né, que seria dos principais canteiras, né,
de mármore da Grécia, tem o do Pentélico, de Paros, Naxos, Taxos, Eubéia, Calcídica, Creta, Tinos, Esquiros, Drama, Alivéria, mas tem centos de outras canteiras onde tem mármore. E a gente aqui tem uma densidade média, né, que é o que a gente precisa para fazer esse cálculo, pelo menos aproximado num trabalho preliminar. Né. Para a gente calcular a massa, na realidade a gente precisa da densidade do volume. Né. É uma conta que a gente costuma fazer no colegial, e é uma conta muito simples. Aqui a gente vê do lado esquerdo um pedaço de um templo dórico, né, a gente vê a coluna, né, e a gente do lado direito vê o capitel. Né? Se a gente analisa o capitel, ele é composto de da parte de cima, que na realidade é um paralelepípedo, e depois o equino, acima é o ábaco, o equino que ele remete a um tronco de cone, né? Em alguns momentos ele foi mais curvo, mas já no período clássico seria um tronco de cone mesmo, o ângulo é bem 45 graus. E a gente teria um colarinho, né, que seria um cilindro. Né? Então, se a gente calcular o volume do paralelepípedo, depois do tronco de cone, do cilindro, e a coluna também é um outro tronco de cone, só que muito mais esticado, a gente juntar todos esses volumes e a gente multiplicar pela densidade, a gente vai ter o peso da coluna, ou na realidade a massa. Né? Aqui é a fórmula do paralelepípedo, que a gente usa para calcular o ábaco. Depois aqui a fórmula do tronco de cone, que a gente usa para a gente calcular o volume do equino, né? Que na realidade estaria ao contrário. E, nesse caso, também a gente usa a mesma fórmula para calcular o volume da coluna, né? Só que seria bem mais esticada, né? Mas a fórmula é a mesma, só varia a altura. E aqui o cilindro para o colarinho do capitel, né? Seria bem mais... aqui seria um cilindro comum, né? Mas isso aqui seria mais achatadinho, mas a fórmula é a mesma. Bom, aqui eu tenho uma planilha, né? Onde eu coloquei todas as dimensões, né, que eu preciso, tanto do ábaco, primeiro a altura do capitel, que compreende ábaco, equino e colarinho, depois os dados para o ábaco, altura, largura e espessura, e o cálculo do volume do ábaco. Depois, o equino, altura, base maior, base menor, também eu calculo o volume, depois o colarinho, que é um cilindro, altura e base, também eu calculo esse volume. Depois eu tenho a coluna, a altura total, que é o capitel, né? E o fuste, né, que é a coluna sem a parte de cima. Né? Bom, no caso da coluna do Templo de Hefestos, a gente tem que o volume total da coluna é 3,817 metros cúbicos, né? Ou seja, são quase 4 metros cúbicos de mármore, e isso dá, a gente tem a densidade que é 2.715 quilogramas por metro cúbico, e a gente calculou a massa, ou a massa da coluna, de uma coluna só, do Templo de Hefesto, que dá 10 toneladas, 363 quilogramas. Então, a gente tem o cálculo da primeira, de uma coluna. Se a gente quiser saber o peso para o Templo de Hefestos, ele tem 34 colunas. Né? Então, foram gastos 352 toneladas de mármore. Isso sem a gente contar o desperdício, né? Porque cada bloco a gente tem que devastar ele bastante. Né? Então, num aprofundamento dessa pesquisa, a gente precisaria calcular quanto que foi desperdiçado de material para a gente chegar numa coluna já toda trabalhada. Né? Aqui a mesma coisa eu fiz para o Parthenon, e eu já vou dar os resultados finais para a gente já não extrapolar o tempo. Então, uma coluna do Parthenon, ela pesa 65, quase 66 toneladas. E o Parthenon tem 46 colunas, né? Então, para construir as colunas do Parthenon, a gente precisa de 3.034
quase 3.035 toneladas, né? Aqui a gente tem, rapidamente, eu coloquei o tempo de Hefestos do lado do Parthenon, né? Está praticamente na escala certa, né? E a gente tem aqui uma tabelinha, né? Então, a gente tem, por exemplo, a altura da coluna do templo de Hefesto de 5 metros e 71. A coluna do Parthenon é 10,43 metros. E a coluna do Parthenon é 82% maior do que a coluna do templo de Hefesto. Depois tem a base, também eu coloquei algumas comparações com a base também das duas colunas, a do Parthenon é 88% maior, a proporção entre a base e a altura da coluna, a do Parthenon ela é 3,28 menor do que a do Hefesto. O Hefesto, a coluna do Hefesto, do tempo de Hefesto, ela é mais alongada, e depois o volume da coluna do Parthenon em relação ao do Hefesto é 6,36 vezes maior, a massa também é 6,36 vezes maior. Depois a gente tem que o Parthenon, em relação ao templo de Hefesto, ele tem 12 colunas a mais, né, porque é um templo de 8 colunas frontais por 17 laterais, e o templo de Hefesto é de 6 frontais por 13 lateral. Depois a gente tem a massa total, dá 8,6 vezes maior a do Parthenon em relação à do templo de Hefesto para construir, e em toneladas também é a mesma proporção. Depois a gente tem aqui, eu gostaria de mostrar algumas essas ferramentas. Elas foram desenhadas pelo arqueólogo, né? E na realidade ele é arquiteto e engenheiro, Manolis Corres, né? Ele desde 79 ele conduz o restauro do Parthenon. Agora ele já está afastado, mesmo assim ele continua trabalhando, mas quem dirige oficialmente o restauro é uma outra pessoa. Inclusive ela esteve no Brasil alguns anos atrás, e o ex-diretor do MAI, o Paulo Blases Dantas, ele que intermediou essa conversa lá na FAO, e foi muito interessante. Bom, isso aqui são como deveriam ter sido as ferramentas, né? É uma hipótese do Corres, e agora eu vou mostrar algumas fotos de como eram conduzidas essas peças, né? Então, aqui a gente tem uma subida aí de um capitel indo rumo à Acrópole, né? Todos esses desenhos que eu vou mostrar agora são do livro do Manolis Corres, que chama Do Pentélico até a Acrópole. Aqui também a gente vê um pedreiro trabalhando, né? A gente pode falar pedreiro ou arquiteto, né? Aí depende do ponto de vista, né, do que ele estava fazendo. A gente sempre vai ter os mais instruídos e aqueles ajudantes. Aqui também a gente vê cenas de canteiro, isso aqui do Parthenon. Aqui também a gente vê alguns pedreiros separando os blocos nas canteiras do Pentélico. Aqui também uma outra foto. Essa aqui, elas estão uma mais próxima, outra um pouco mais afastada. Aqui também um bloco já separado. Depois aqui a gente tem alguns detalhes de blocos já cortados, mas ainda em processo de trabalho. Aqui a gente vê uma máquina, né, de madeira, né, que se usava para subir as peças até o local do templo, né? Aqui a gente vê uma uma figura da canteira do Pentélico, né, com vários blocos já sendo extraídos, né, e sinais de extração. Aqui a gente vê os pedreiros, né, encaminhando para um carro, um capitel, né, que será levado até a Acrópole. Aqui é uma chegada até a Acrópole, né? Aqui também é uma subida, né? Isso aqui já dentro da pedreira, né? Puxando um capitel. Aqui uma maneira, né, aqui já dá para ver um pedaço de tambor de coluna, e os bloquinhos, né, que são os bloquinhos onde são ancoradas as cordas, né, para subir esses tambores, né. Aqui a gente tem também
um capitel sendo puxado. Aqui a gente tem uma manipulação de um bloco dentro da pedreira, né? E aqui eu trouxe uma foto do Manuel Scores, né? Ele é uma foto atual dele, eu conheci ele pessoalmente quando estive em Atenas em 2016, num evento de arquitetura. Ele foi muito simpático, consegui conversar um pouquinho com ele. Bom, aqui eu coloco as referências, né? Espero não vou extrapolar o tempo, já estou quase, ainda tenho mais 45 segundos, então eu coloco as referências, o Parthenon Congresso da Basileia, né, que foi um congresso onde foram feitos todo tipo de estudos sobre o Parthenon, e tem uma boa parte de estudos sobre arquitetura, no qual estiveram os mais famosos pesquisadores, como Hans-Georg Benkel, o Dieter Mertens, o próprio Manuel Scores, Jim Colton, De Walle, Stuck, e também o Thomas. Depois o estudo do Teseus Tempo de Koch, o Corres, a tese dele, que chama Construção das Colunas Antigas, é originalmente em grego, e também o livro do Corres, que é do Pentélico ao Parthenon. Depois eu coloquei um site bem interessante aqui, que mostra as canteiras, as pedreiras ativas na Grécia, e depois um outro site também que fala sobre pedreiras na antiguidade. Então é isso, eu encerro a minha fala e vou fechar aqui meu compartilhamento. Agora eu vou passar a palavra para o Guilherme Diogo Rodrigues e o Matheus Moraes Cruz. Eles vão fazer uma apresentação sobre o projeto que eles vêm desenvolvendo aqui próximo da USP, que é na Escola Estadual Amorim. Eles desenvolvem o trabalho, né, que é um projeto, né, que já trabalhava com latim, grego, filosofia, se não me engano, e também eles introduziram arqueologia nesse projeto. E eles vão falar melhor sobre isso. Então, eu passo a palavra para o Guilherme e para o Matheus, aí vocês ficam à vontade, quem quiser falar primeiro, vocês escolhem. E obrigado. Bom, então, boa noite a todos e todas. Eu agradeço ao Cláudio pela apresentação. A gente vai sair um pouco agora, vai continuar falando de antiguidade, mas a questão da educação na contemporaneidade, né? Então, vamos lá. O meu nome é Matheus Moraes Cruz, eu estou aqui com o meu grande amigo Guilherme Diogo Rodrigues. Nós somos ambos mestrandos do MAI-USP, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. No meu caso, sou ligado ao LARP, o Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, sou orientando do professor Wagner Carvalheiro Porto, e o Guilherme é ligado ao Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga, o LABECA, ambos do MAI, né? E orientando da professora Maria Cristina Nicolau Cormichiari Passos. E nessa nossa comunicação, intitulada Arqueologia como Ferramenta de Ensino, explorando o Mediterrâneo Antigo, através do projeto Mínimos Interdisciplinar, nós vamos falar um pouquinho sobre nossas experiências de ensino de História e Arqueologia da Grécia e Roma Antigas, no âmbito do projeto Mínimos. Mas antes de iniciar, eu gostaria rapidamente de agradecer, em nome de ambos, a comissão organizadora do evento pela oportunidade, a todas e todos que estão aqui nos assistindo hoje, a FAPESP, que financia as nossas pesquisas individuais, e um agradecimento especial também à professora Paula Correia, que é a idealizadora do projeto, está aqui assistindo a gente, e aos nossos orientadores também pela confiança em nós depositada. Bom, antes de abordarmos especificamente a nossa experiência de ensino, acho necessário fazer uma breve apresentação do projeto Mínimos, embora eu creia que alguns de vocês aqui já o conheçam. Bom, o Projeto Mínimos é um projeto de extensão universitária da USP, que foi criado e implementado pela primeira vez em fevereiro de 2013, sob a coordenação da professora Paula da Cunha Correia,
que é a professora do Departamento de Línguas Clássicas Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A primeira etapa desse projeto ela durou até 2018 e se originou de uma inquietação da professora, como ela própria disse em um artigo publicado sobre o projeto, que surgiu ainda quando ela era uma aluna de graduação, quanto à falta de uma comunicação e extroversão mais eficaz da produção acadêmica a um público mais geral, né, um público leigo, no que tange mais especificamente o ensino das línguas clássicas. O projeto conseguiu estabelecer uma parceria com uma escola municipal aqui de São Paulo, a MF Desembargador Amorim Lima, localizada na Vila Indiana, um bairro do Butantã, bem próximo à Universidade de São Paulo. E é interessante que essa escola tem um sistema diferente de ensino, né? Em 2003, após uma avaliação do projeto político-pedagógico da escola, foi implementado um novo projeto educativo chamado Fazer a Ponte, que foi elaborado a partir das experiências da Escola da Ponte, de Portugal, que foi uma escola pioneira, né, na adoção de um método de ensino baseado nas chamadas escolas democráticas, né, uma educação mais voltada à inclusão. Né. A exemplo, no plano de ensino da Amorim, ao invés de professores fixos, cada estudante tem um educador tutor que auxilia o seu processo de aprendizagem. Um outro exemplo é que o conteúdo do ano letivo ele não é organizado como a gente costuma ver nas escolas mais tradicionais, em disciplinas fechadinhas, mas em roteiros de pesquisa que são entregues individualmente aos alunos e propostos a partir dos livros didáticos disponibilizados pela escola. As aulas do Projeto Mínimos, que abrangiam nessa etapa apenas o latim e o grego antigos, foram ministrados por estudantes de graduação e pós-graduação em letras clássicas, que estavam interessados em participar do projeto, a alunos de do sexto e do quarto anos do ensino fundamental. Ainda em 2013, quando esse projeto foi iniciado, foram ministradas algumas aulas especiais sobre mitologia, literatura e filosofia por pesquisadores convidados. Contudo, foi apenas a partir do período entre o final de 2018 e início de 2019 que o Projeto Mínimos foi expandido, tendo sido renomeado como Projeto Mínimos Interdisciplinar, Grego e Latim, Filosofia, História e Arqueologia da Antiguidade Clássica, na rede pública do ensino fundamental e médio. Essa expansão ela visou abranger também aulas semanais de filosofia, as quais foram coordenadas pelo professor Roberto Bolzani Filho, do Departamento de Filosofia da FEFELESH, e História e Arqueologia, as quais foram coordenadas pela professora Maria Cristina Nicolau Cormichiari Passos, do MAI. E essas aulas passaram a ser aplicadas especificamente para as turmas dos 8º anos, né, do ensino fundamental. De lá para cá, alguns pesquisadores do MAI, todos pós-graduandos, passaram por esse projeto, trazendo diferentes metodologias, abordagens e objetivos a serem trabalhados durante as aulas na escola. Eu cito aqui o Felipe Perissato, que foi o pioneiro, né, o primeiro estudante a ministrar as aulas de arqueologia no projeto, que participou nele entre 2018 e 2019, o Felipe Leonardo Ferreira, que participou entre 2019 e 2020, depois eu assumi as aulas a partir de 2021 até o final do primeiro semestre de 2022, quando eu fui substituído temporariamente pela Gabriela Rodrigues Marques de Oliveira, que deu as aulas no segundo semestre de 2022, e agora eu retornei para o projeto, agora em 2023, com o Guilherme e a Jung Yun Lee, que é uma aluna da graduação de letras que tem nos auxiliado demais nas aulas, então a gente é muito grato a ela pela ajuda. E o interessante é que essa é a primeira vez que 2 estudantes de arqueologia estão dando as aulas juntos, né? E os resultados têm sido bastante positivos. Mas o que exatamente a gente busca trabalhar durante essas aulas de História e Arqueologia no âmbito do projeto? Bom, aqui eu trouxe para vocês, como exemplo, o programa didático que tem sido seguido para as nossas aulas. É claro que esse programa ele não reflete as abordagens dos pesquisadores que nos antecederam, pois nós sabemos que os programas eles tendem a mudar conforme
mudamos também nossas abordagens e as questões de pesquisa, mas de toda forma é de praxe que a gente tente sempre dedicar as primeiras aulas para abordar a arqueologia a partir de uma perspectiva mais ampla, então não só a arqueologia mediterrânica, pois ainda que alguns alunos conheçam a área através de sua representação na cultura pop, seja por meio de filmes, séries, histórias em quadrinhos, animes e outros tipos de mídia, a maioria, na verdade, desconhece, né, não sabe o que é arqueologia. Então, a partir desse primeiro contato, nós introduzimos, então, as noções de história e pré-história, a fundação e a vida nas primeiras grandes cidades, e posteriormente entramos nos tópicos principais, que são, de fato, Grécia e Roma. Nós temos trabalhado agora, digo trabalhar porque o ano letivo não acabou, né, ainda está em andamento, então a gente ainda está ministrando essas aulas, a gente ainda está executando esse programa, mas nós temos trabalhado com os temas da organização de governo das cidades antigas, das cidades gregas, a princípio, as religiões grega e romana em paralelo, então uma aula que a gente está trabalhando com as duas em paralelo, sociedade e gênero na Grécia Antiga, comércio e expansão grega e os conflitos militares decorrentes disso, pestes e doenças na Roma, em Roma e na Grécia. Aqui nós pretendemos fazer inclusive uma discussão, um paralelo, né, sobre o que enfrentamos recentemente com a pandemia da Covid-19, porque uma preocupação nossa é exatamente sempre tentar traçar esses paralelos entre o presente e o passado para fornecer experiências de alteridade aos alunos e para aproximá-los, né, ao que a gente está trabalhando em sala de aula. E depois, mais especificamente, eu vou entrar com as aulas de Roma, falando da organização política dos 3 períodos da história romana, sociedade, com foco nas questões de gênero e classe, e também vou abordar as revoltas sociais, e por fim a expansão romana e o papel das províncias na constituição da República e do Império. Bom, e boa noite, né? Boa noite a todos e todas. E eu acho que para a gente, né, conseguir, de fato, trabalhar com todos esses eixos que a gente está pensando, né? A gente tem trabalhado com um amplo leque de materiais, analisando com os alunos, né, tanto mapas, imagens, e trabalhando também com alguns objetos do kit educativo do MyUSP, né, como as maquetes virtuais, as exibições de documentários, produção de slides e também de textos, sempre confrontando a materialidade, né, com os autores antigos e também garantindo que os alunos problematizassem as fontes para a antiguidade, né? Então, assim, nos métodos mais convencionais, como a gente teve ali, desenvolvemos as apresentações originais, né, que estão presentes no curso, e só para dar um exemplo, né, a gente buscou trabalhar desde a arqueologia para a história, como o Matheus comentou, até o desenvolvimento da cidade, os seus espaços, as transformações, né, as suas temporalidades, pensando também a cidade, né, como esse emaranhado também de sobreposições e correspondentes às fases distintas também da sua história, né? Então, além disso, a gente também problematizou a partir da arqueologia aquela ideia da Grécia Branca, né, um ideário que está muito presente aqui, também ecoou muitas as mobilizações racistas feitas sobre a própria antiguidade, né? Então, sempre associada à materialidade, o trabalho com esses slides ele tem sempre objetivado uma visão geral do estudo da antiguidade mediterrânea, né, problematizando as percepções evolutivas e tentando evitar, né, alguns anacronismos, né? Então, da mesma forma, a gente procura dar conta de uma diversidade, de uma pluralidade nessas sociedades mediterrânicas, e principalmente na grega e a romana, né? No próximo slide, ali do... Pode passar aí, Matheus. A gente pode ver, né, alguns dos materiais que tiveram um bom engajamento por parte dos alunos. 2 deles especificamente são produzidos dentro do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, né, o Evolução para Todos, que foi produzido pelo Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva, né, que vai trazer uma série de animações com o objetivo de compartilhar esses saberes científicos
por meio de uma linguagem acessível. E da mesma forma, a gente também trabalhou com, principalmente no começo, né, com esse vídeo produzido pelo Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga, que é a arqueologia, e que procura falar da arqueologia e também do trabalho do arqueólogo de uma maneira divertida e também informativa, né? Então, o uso desses materiais resultou numa participação mais ativa e também muito mais interessada por parte dos alunos, né? Pode passar, Matheus. Da mesma forma, como eu comentei, o ensino né, da história antiga nas aulas, do mínimo, está sempre pautado pela materialidade, né? Então, desde a primeira aula, quando nós levamos alguns materiais, a gente pôde discutir o trabalho do arqueólogo, a gente procurou pensar sobre os objetos no passado e no presente, e também desenvolver as possibilidades do conhecimento por meio da materialidade, né? Em uma das aulas, por exemplo, a discussão da polis e mesmo da sua organização cívica teve como catalisador dessa discussão a réplica desse almoplita que vocês estão vendo aí, né, que está presente no kit didático do MAI, e a manipulação do objeto, juntamente com a simulação de uma formação hoplita, né, com os alunos, gerou essa interação e uma participação significativa com eles, né? Pode passar, Matheus. E como eu comentei, né, a exemplo do Elmo, o kit didático de arqueologia produzido pelo MAI, ele também deve ser utilizado nas próximas aulas, né? A gente tem uma ideia de aplicá-lo numas próximas aulas que deverão vir. E esse kit, pelos seus materiais, ele permite aquela discussão dos aspectos importantes da sociedade mediterrânea, indo desde a religião, do dia a dia, aspectos econômicos e até a infância mesmo, né? Pode passar. E além disso, a característica muitas vezes fugidia da discussão sobre a antiguidade e a distância mesmo cronológica que pode fazer com que essa vida dos antigos pareça algo abstrata, ele tem sido minimizada com a utilização de alguns recursos digitais, como os jogos, né? O primeiro jogo trabalhado foi a Casa Grega, né? Um jogo produzido pelo Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga, que vai simular esses vários espaços da Casa Grega, trazendo as informações importantes sobre o dia a dia nesse local. E ele também favoreceu, né, e forneceu, na verdade, uma materialidade para esse local, e o jogo motivou algumas discussões, como os próprios espaços reservados a homens e mulheres, e também os seus espaços na própria sociedade, né? Pode passar. Um jogo que deve ser aplicado, principalmente que nós estivermos trabalhando, principalmente o período romano, que o Matheus deve abordar a seguir, deve ser o desenvolvimento, deve ser esse jogo, né, desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, né, o LARP, e que tem como proposta essa vivência do último dia na cidade de Herculano, em Roma, e que tem sido já utilizado em escolas públicas do estado de São Paulo com resultados significativos, né? E que devem ajudar a conduzir a discussão sobre a sociedade romana e sobre as suas práticas do dia a dia e a sua vivência no dia a dia, né? Só vou passar aqui, eu já volto nesse slide. Um outro exemplo de recurso digital que foi utilizado em sala de aula é o Vetera VR, que é um aplicativo de simulação interativa que eu desenvolvi em 2021, entre 2021 e 2022, e que foi aplicado em sala de aula nesses anos para essas turmas de 8º ano. Esse aplicativo que aborda o cotidiano de tropas legionárias estacionadas em um antigo acampamento legionário chamado Vetera Castra, é apenas o protótipo de um jogo digital que será um dos produtos complementares para a extroversão dos resultados finais da minha pesquisa de mestrado, na qual eu estudo ânforas romanas de 2 sítios arqueológicos, incluindo o acampamento legionário, localizados na cidade de Xanten, na Alemanha, que faziam parte da antiga província da Germânia Inferior. Essa experiência ela apresentou resultados bastante positivos nos anos em que ela foi realizada, incluindo o maior engajamento dos alunos em discussões, tanto sobre a temática em si, da história e do cotidiano desse sítio, como também com críticas e sugestões sobre o próprio protótipo, né, e sobre o que eles achavam que deveria fazer parte do jogo para deixá-lo não só mais informativo,
mas também mais divertido. E a partir do segundo, esse jogo, esse protótipo, como eu falei, eu apliquei entre 2021 e 2022. Eu pretendo aplicá-lo novamente a partir do segundo semestre desse ano. E uma ideia minha é trazer uma inovação para essa experiência de aplicação, que é incluir os alunos de forma mais ativa nas etapas de desenvolvimento do jogo. Você tem mais 5 minutos. Beleza. Vou interromper. Valeu. Trazendo para esses alunos a evolução semanal do processo. Então, eu basicamente pretendo reservar assim, os 10 primeiros minutos de cada aula para mostrar para eles o que eu desenvolvi ao longo daquela semana, ao mesmo tempo em que eu ministro as aulas mais específicas sobre Roma Antiga. Quer falar dos exercícios, Guilherme? Não, pode comentar, tranquilo. Tá, basicamente aqui a gente trouxe alguns exemplos de exercícios que a gente solicitou a eles até o momento, né? Então, o primeiro exercício foi uma redação, abordando duas questões sobre as primeiras aulas, né, voltadas a esse tópico da arqueologia a partir de uma perspectiva mais geral. Então, as duas questões eram o que é arqueologia, como que a arqueologia é desenvolvida e qual é a função social da arqueologia. A gente conseguiu redações bastante interessantes, assim, perspectivas bastante legais. E uma outra atividade que a gente pediu recentemente foi a criação de um mapa mental sobre as formas de governo da Grécia Antiga, né? Oligarquia, monarquia, tirania, democracia. Então, eles tiveram que produzir isso e eles têm esse negócio de processo criativo muito forte, né? Muito em parte por conta do formato do programa de ensino da escola, mas, enfim, são só alguns exemplos de muitos exercícios com os quais a gente vai trabalhar nos próximos meses. Continuar trabalhando, né? Uhum. E algumas considerações, né, preliminares, né? A gente está, né, no meio do ano letivo, mas só para comentar algumas, né? Então, a gente entende que a compreensão também e o ensino da antiguidade nas escolas públicas pode ser aprimorado, né? Na medida que a gente adota abordagens que busquem superar um pouco as lacunas que existem entre a academia e o ensino básico, utilizando a materialidade como uma estratégia, né? Então, isso pode ser feito através do uso de ferramentas digitais e também com a incorporação da materialidade como uma ferramenta de ensino em si. Então, a gente percebe também que, ao introduzir alguns elementos tangíveis da antiguidade, como esses artefatos, os alunos são capazes de ter uma experiência mais imersiva e mais sensorial, o que acaba estimulando o interesse e também um engajamento maior com o conteúdo, né? Além disso, a materialidade também oferece uma oportunidade da gente conectar esses estudantes com a história de forma mais concreta, né? E permitindo que eles explorem e analisem os objetos antigos de maneira mais direta também, que foi um exercício que a gente fez também de análise, né? Dos objetos que foram apresentados, que o Matheus apresentou, principalmente nas primeiras aulas, né? Então, a gente entende também que o uso das ferramentas digitais permitem que os alunos explorem contextos históricos de forma mais dinâmica, né? Acessando essas informações adicionais e visualizando as representações gráficas que vão complementar o conteúdo abordado em sala de aula. E, além disso, esses exercícios de descrição desempenham, sim, um papel importante no ensino da antiguidade, né, ao incentivar os alunos a observar, analisar e descrever esses objetos. Eles podem desenvolver, então, habilidades de pensamento crítico e também aprender a interpretar as evidências materiais. E essa abordagem prática ajuda os alunos a se tornarem mais proficientes nas análises históricas, né, e também nessa construção de argumentos fundamentados. E, em resumo, a estratégia de superar as lacunas entre a academia e o ensino básico, no ensino da antiguidade, por meio da materialidade, do uso de ferramentas digitais e de exercícios de descrição, proporciona, sim, uma abordagem mais envolvente, mais acessível e mais significativa, e isso promove, então, uma compreensão mais profunda da antiguidade e incentiva os alunos a se tornarem estudantes ativos e críticos em relação ao passado. Bom, agradeço em meu nome, em nome do Matheus, a oportunidade e também a organização do evento.